Minha irmã é a filha dourada da família, e eu não vou ao seu casamento por ela ter marcado de propósito no mesmo dia da formatura da nossa outra irmã. Eu, com 23 anos, sou um dos 7 irmãos, tem a Lídia, de 31 anos, o Josh, de 28, o Léo, de 25, depois eu, a Erin, de 21, a Nádia, de 18, e a caçula surpresa, Alexi, de 4 anos. Com tantos irmãos, é fácil se perder no meio da multidão. Alguns de nós temos nossos papéis, por assim dizer. Lídia é a mais velha, Lexi é a bebê, e eu tenho um filho. Sim, essa é a minha descrição. Ele nos deu um neto. Erin é a filha dourada. Ela foi a última filha planejada, aquela que supostamente encerraria a família. Erin nasceu prematura, então eu entendo que meus pais a mimassem até certo ponto. Mas agora vai muito além disso. Erin vai se casar. E, recentemente, nos contou que adiantou a data do casamento por causa de um cancelamento. Não parece grande coisa, só significa que ela vai se casar mais cedo. Mas a nova data coincide com o dia da formatura do ensino médio da Nádia. Erin foi compreensiva, mas disse que já tinha se comprometido com aquela data, que os convites já tinham sido impressos. Normalmente, meus pais vão às nossas formaturas, mas disseram que simplesmente teriam que perder a da Nádia. Todos nós fomos compreensivos, porque achávamos que não tinha sido de propósito, ou pelo menos eu achava. Mas, mais tarde, Nádia me contou, junto com o Léo, que ela estava presente quando a Erin recebeu a ligação sobre o cancelamento. Nádia disse a Erin que sua formatura seria naquele dia, mas Erin apenas riu e aceitou a nova data mesmo assim. Embora me custe admitir, isso soa como algo muito típico da Erin. Ela marcou sua festa de noivado na mesma noite do aniversário de 18 anos da Nádia. Felizmente, Nádia só iria comemorar no fim de semana. Erin anunciou seu noivado no aniversário de casamento da nossa irmã mais velha. Tudo gira em torno dela. Confrontei a Erin sobre isso, e ela disse que a formatura da Nádia não importava, que ela queria se casar com o amor da sua vida o quanto antes, e que nossa família já tinha ido a muitas formaturas do ensino médio. Ela disse algo como, ainda temos Alexi. Mas o que mais me incomoda é o seguinte, Nádia estava esperando por esse momento há tanto tempo. Ela nos viu todos se formarem e ter aquelas grandes celebrações que nossos pais sempre organizavam. Perguntei a Nádia o que ela queria, e ela disse que queria ter o seu próprio dia. Então eu disse aos meus pais que nem eu nem a Nádia iríamos ao casamento. Léo também decidiu não ir. Agora todos estão bravos. Erin está furiosa, e eu piorei a situação dizendo que ela ainda poderia ver os outros irmãos se casando, já que, para ela, tanto faz. Minha mãe está tentando me convencer a ir ao casamento, dizendo que a formatura não é tão importante. Mas eu sinto que, se não fizer isso, estarei estabelecendo um precedente na vida da Nádia, de que ela sempre vai significar menos que a Erin. Recebi mensagens me chamando de idiota, estúpido, e por aí vai. Dizem que eu deveria tomar uma atitude e ser um bom irmão. Mas é exatamente isso que estou fazendo. Meu filho deveria ser o porta-alianças, mas, vendo como minha família está reagindo, estou considerando tirá-lo do casamento também. Meu pai disse a Nádia que vai levá-la para jantar depois do casamento. Nádia está ficando comigo porque minha mãe não para de pressioná-la. Eu sou o idiota? Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde o grande dia, e finalmente tenho uma atualização. Tive que resumir bastante, porque aconteceu muita coisa. Antes de começar, a Nádia queria agradecer a todos que a parabenizaram pela formatura. Ela ficou emocionada com o apoio que recebeu de todos, especialmente depois de enfrentar tanta oposição por parte da nossa família. Então vamos começar. Na sexta-feira passada, Léo e eu fomos conversar com nossos pais e com a Erin. Eu queria dizer a eles que tiraria meu filho do casamento. No fim, nossos irmãos mais velhos também apareceram, então estávamos os 4 defendendo a Nádia. Léo tinha conversado com eles na noite anterior e os ajudou a enxergar as coisas do ponto de vista da Nádia. Aparentemente, eles não tinham entendido que a Erin escolheu a data intencionalmente. Houve muitos gritos. Erin me acusou de tentar sabotar o casamento dela. Nossos pais tentaram me convencer a deixar que eles levassem meu filho ao casamento, mas eu me mantive firme. Me senti muito mais forte com meus irmãos mais velhos ao meu lado. Afinal, só há 2 anos de diferença entre mim e Erin, eu não sou exatamente o irmão mais velho. Felizmente, Lídia estava lá. As palavras dela têm mais peso por ser a irmã mais velha, e ela não deu espaço para Erin nem para nossos pais discutirem quando disse que a Erin escolheu a data de propósito. Ela admitiu isso na frente de mim e do Léo,
e que esse era um comportamento recorrente da parte dela. Lídia disse que, se continuassem favorecendo a Erin de maneira tão evidente, o resto de nós cortaria todo o contato, e que provavelmente Alexi seguiria o mesmo caminho no futuro. Nosso pai começou a gritar, não conosco, mas com a Erin, surpreendentemente. Nunca o tinha visto tão bravo, e ver isso direcionado a Erin foi impactante. Nossa mãe nos pediu para irmos embora. Não soubemos nada deles até segunda-feira, quando o noivo da Erin, George, pediu para nos reunirmos na casa dos nossos pais. Ele pediu desculpas a Nadia, não sabia que o casamento e a formatura eram no mesmo dia, nem que a Erin tinha feito isso de propósito. Foi o nosso pai quem contou a ele. O que se seguiu foi uma longa conversa entre todos nós, na qual expressamos nossas queixas. Disse aos nossos pais que todos nós sentíamos que eles valorizavam mais a Erin do que qualquer um de nós. Que, para eles, nenhum de nós importava tanto quanto ela. Os desenhos da Erin sempre iam para a porta da geladeira. Os nossos sempre iam para a gaveta. Disse a eles que, como pai, não conseguia me imaginar tratando meu filho dessa forma. Erin tentou argumentar. Tentou dizer que estávamos tentando transformá-la na vilã, que estávamos tentando virar nossos pais contra ela, tentando sabotar o casamento. Nossa mãe disse para ela se calar, que agora era nossa vez de falar. George interveio para dizer que não esperava que fossemos ao casamento, mas que estávamos convidados para a recepção. Chegou a dizer que gostaria de poder ter cancelado o casamento completamente, mas que isso só lhe traria mais prejuízo, já que a data foi adiantada. A disposição da mamãe para nos escutar durou menos de 24 horas. Na terça-feira, ela já estava nos implorando para reconsiderarmos. Aparentemente, nossos sentimentos não significavam nada diante do terrível estresse da era e do fato de que as pessoas começariam a questionar nossa ausência no grande dia. Não falei com minha mãe desde então. Mas pedi ao meu pai que trouxesse algumas das coisas da Nadia, porque ela vai morar comigo em tempo integral. Hoje, oficialmente, cortamos todo o contato com nossa mãe. Na quarta-feira, papai levou a Nadia para comemorar sua formatura antecipadamente. Eles tiveram um encontro de pai e filha, que eu acho que ela realmente precisava. Ele pediu desculpas por muitas coisas e disse que queria fazer o mesmo com o resto de nós, mas a quarta-feira seria dedicada apenas a ela. Fico feliz que ela tenha tido esse tempo sozinha com ele. Ela ficou feliz em voltar para casa comigo. No nosso grupo de irmãos, ela disse que realmente acredita que papai vai tentar consertar as coisas conosco, mesmo que mamãe não o faça. Papai também apareceu cedo ontem de manhã, estou falando de 6:30 da manhã, para dar flores a Nadia. Disse que estava orgulhoso dela. Até o George ligou enquanto se preparava para o grande dia, para parabenizar a Nadia, o que eu realmente agradeci. Não tivemos notícias da mamãe nem da Erin. Hoje, nossa avó paterna acabou indo à formatura conosco. Foi um dia maravilhoso, realmente um dia incrível. Não pensamos no casamento, não pensamos na Erin, só nos divertimos juntos. Meu filho pôde usar a beca e o cabelo da tia, e quase se afogou no tecido. Nossa avó também experimentou o cabelo. Tiramos fotos e as enviamos para o papai, que postou no Facebook para parabenizar tanto a Erin pelo casamento quanto a Nadia pela formatura. Rimos ao imaginar o quanto isso deve ter irritado nossa recém-casada irmã. Fomos jantar e, como irmãos, demos a Nadia dinheiro para que ela possa passar uma semana com sua melhor amiga, algo que alguém sugeriu em um comentário na publicação original. Enviei uma mensagem ao George para parabenizá-lo. Apesar de tudo, realmente espero que ele e a Erin sejam felizes juntos. Mesmo que ela talvez não nos queira por perto, não duvido que a Erin o ame de verdade. Sim, ela quer atenção e protagonismo. Mas não acho que tenha se casado com ele só por isso. Adiantar o casamento? Claro, isso é uma tática bastante maldosa para chamar mais atenção para si. Mas casar só para ter uma festa? Não acho que ela seja esse tipo de narcisista. Por agora, pretendo continuar sem contato com minha mãe, a menos que ela mude de verdade. Esse sentimento não é só meu, a maioria dos meus irmãos também compartilha, e meu pai e nossa avó também a apoiam. Ela tentou entrar em contato comigo e com minha parceira, principalmente para nos repreender por não termos ido ao casamento, e nos acusar de tentar manter seu neto afastado dela. Neste momento, nosso verão parece estar bem ocupado. Estamos planejando preencher com o maior número possível de passeios em família antes que a Nadia vá para a universidade. Também temos que planejar o aniversário de 29 anos do Josh. Até o papai entrou na onda.
Isso pode causar ainda mais problemas entre ele e a mamãe, mas, por agora pelo menos, parece que somos a prioridade dele. A ameaça da Lídia realmente o afetou. Obrigado a todos que deixaram comentários na publicação original. Sei que isso realmente animou a Nádia quando ela estava em dúvida se estava fazendo certo ao escolher o que era melhor para ela. Parte de mim gostaria que tivéssemos tomado essa atitude antes, mas demoramos um tempo para encontrar nossa voz. Olhando para o futuro, vejo 2 lugares vazios no meu próprio casamento, mas também vejo 5 irmãos torcendo por mim. Estou feliz com isso. Atualização 2. Olá! Já se passaram cerca de 5 meses desde minha última publicação, e recebi alguns pedidos de atualização, então decidi sentar e escrever uma. Tenham em mente que muitas coisas podem acontecer em 5 meses, e isso, definitivamente, é verdade. Vamos começar por julho. Erin e George foram para a lua de mel, e a ausência deles deixou a mamãe em uma espécie de frenesi. Ela não estava acostumada a não ter ninguém por perto. Sempre havia alguém visitando, principalmente a Erin, mas o resto de nós só visitava por obrigação e para ver a Nádia e Alexi. Com a Erin em lua de mel e o resto de nós sem contato, a mamãe não teve nenhuma visita, e isso realmente a incomodou. Literalmente no dia seguinte à partida da Erin, começamos a receber ligações. Primeiro, ela tentou convencer a Nádia, o que, segundo a Lídia, foi uma jogada estratégica, já que a Nádia é a mais tímida de todos nós, e, portanto, mais fácil de ser persuadida. Quando a Nádia virou as costas, ela direcionou sua atenção ao resto de nós. Todos nós recebemos ligações idênticas, com ela tentando nos convencer a visitá-la, a entendê-la, a ver as coisas do ponto de vista da Erin. Ela até mencionou as circunstâncias do nascimento prematuro da Erin e como foi um milagre ela estar viva. Josh disse a ela que deveria fazer um trabalho melhor com Alexi. Lídia bloqueou o número dela. Quando as ligações não funcionaram, ela começou a aparecer em nossas casas. Continuou repetindo as mesmas coisas que tinha dito por telefone antes do casamento. Dizia que não entendia o que tinha feito de tão errado para merecer esse tratamento da nossa parte. Me chamou de ingrato e desrespeitoso. Nos acusou de termos ciúmes desnecessários da Erin e disse que nos amava a todos igualmente. Eu não respondi a esses comentários. Só tentei impedir que ela dissesse o mesmo para Nádia, que estava com minha parceira e meu filho na sala. Os comentários dela não mereciam resposta. Quando ela terminou, pedi para que fosse embora, o mais calmo possível. Mas, na verdade, me sentia como se quisesse chorar. Quem não se sentiria mal com a própria mãe gritando na sua cara assim? Tentando minimizar anos de dor e chamando isso de ciúmes desnecessários? Meus irmãos e eu fomos decepcionados tantas vezes, tanto por ela quanto pelo nosso pai, desde o nascimento da Erin. Eles perderam tantas coisas ao longo dos anos, coisas grandes e pequenas. Mas tínhamos uma coisa. Uma única coisa. Uma coisa que eles nunca deixaram de comparecer, e estávamos felizes com isso. Eram as nossas formaturas do ensino médio. Mas nem isso conseguiram dar a Nádia. Tudo o que tínhamos eram as formaturas do ensino médio. Eles perderam a formatura da universidade de um dos meus irmãos porque a Erin quebrou a perna. Foi um acidente, eu entendo. Mas nunca compensaram. Nunca comemoraram essa grande conquista depois. E ele simplesmente teve que aceitar. Nossa mãe não foi ao chá de bebê da minha parceira, depois de fazer um escândalo sobre isso, porque a Erin não queria, e queria que fossem fazer as unhas juntas no mesmo dia. Mas, claro, os nossos ciúmes são desnecessários. Desculpa, não sei como consegui manter a calma enquanto ela gritava comigo. Mas consegui, ao pedir que fosse embora. Isso fez com que ela mudasse de tática e começasse a ligar para o meu filho, tentando convencê-lo a ir com ela, dizendo que tinha direito de ver o neto. Minha parceira interveio nesse momento, ela estava furiosa, e assumiu meu lugar na porta. Mamãe continuou gritando por mais um tempo, mas foi embora quando minha parceira ameaçou chamar a polícia. Mamãe repetiu esse mesmo comportamento com meus irmãos mais velhos, mas também não conseguiu nada com eles. Depois vieram as publicações no Facebook. Erin desabafou com indiretas sobre pessoas ingratas, e como é difícil quando alguns filhos conseguem se voltar contra os pais com tanta facilidade. De alguma forma, Erin se envolveu nisso enquanto ainda estava em lua de mel, e ligou para Lídia para repreendê-la por ser cruel com nossa mãe. Mas, como já disse antes, Lídia está furiosa e já teve o suficiente. Seja lá o que ela disse para Erin, isso a impediu de ligar para o resto de nós. Depois houve uma publicação no Facebook sobre como era doloroso não poder ver um neto.
Não foram mencionados nomes, mas só existe um neto, e esse é o meu filho. A irmã da minha mãe me ligou. Houve gritos. Bloqueei o número. Sei que o papai estava tentando convencer a mamãe a simplesmente nos deixar em paz. Ele continuava pedindo desculpas porque ela não o ouvia. Erin voltou para casa depois de 2 semanas. Tentou entrar em contato com a Lídia de novo, pedindo para todos nós conversarmos, porque, e isso é uma citação da Lídia, claramente temos alguns problemas a resolver. Não comparecemos. Erin ficou muito irritada com isso, porque não está acostumada com a gente não aparecendo. Para ela, julho não foi totalmente ruim. Enquanto a mamãe estava em frenesi, o papai continuava tentando se aproximar de nós, e melhorou bastante. Em julho, ele e eu saímos para jantar juntos, só nós dois, e tomamos algo. Ele se desculpou, não foi um pedido de desculpa genérico, daqueles que ele poderia repetir para todos. Ele mencionou situações específicas pelas quais queria se desculpar. Pensou em todos esses anos e trouxe à tona momentos pelos quais queria pedir desculpas diretamente a mim. Sei que fez o mesmo com os outros, mas o fato de ele ter se desculpado por coisas como cancelar uma viagem de pesca porque a Erin precisava dele foi algo que eu não esperava. Nunca me interessei muito por pesca, mas queria ir naquela viagem porque sempre via isso na TV. Sempre via um pai e um filho pescando juntos e queria viver isso. Queria que o papai mostrasse que eu era uma prioridade para ele em algum lugar do coração. Isso não aconteceu, e eu nunca mais pedi. Mas fomos pescar em julho. O que começou como uma viagem só entre nós dois rapidamente se tornou um dia em família, quando meus irmãos demonstraram interesse em pescar também. Primeiro os irmãos, depois a Nádia e até a Lídia, que odeia o cheiro de peixe. Papai levou Alexi e eu levei meu filho, e foi maravilhoso. Foi um dos melhores dias da minha vida. Sou ruim em pesca, mas sou ótimo para coletar conchas. Foi incrível. Nossos pais acabaram discutindo quando papai voltou para casa. Eu não estava lá, então não sei todos os detalhes, mas, pelo que ele me contou, a discussão foi principalmente porque a mamãe não entendia por que ainda mantínhamos contato com ele, e não com ela. Ela achava insultante que estivéssemos reconstruindo nossa relação com ele. Ficou brava porque o papai não nos forçava a perdoá-la, nem nos impedia de agir assim. Josh ficou irritada porque ele não a convidou, nem a Erin, para a viagem de pesca, e ficou ainda mais brava quando ele explicou que a presença delas nos deixaria desconfortáveis. Josh fez 29 anos no fim de julho. Reservamos uma sala de escape para os 5 irmãos. Depois, encontramos o papai e nossas parceiras para jantar naquela noite. Josh nos apresentou sua nova parceira pela primeira vez. Toda nossa atenção estava voltada para ele. O dia foi completamente sobre ele, o que foi algo novo na nossa família. Depois houve uma festa organizada pelos amigos dele, da qual saí com uma tremenda ressaca. A mamãe começou a nos dar o tratamento do silêncio em meados de agosto. Papai se mudou em setembro. Enquanto nós recebíamos o silêncio, papai aguentava o grosso da raiva da mamãe, o que realmente o desgastou. Ele estava tentando melhorar conosco, e ela estava tentando nos transformar nos vilões. Finalmente, ele disse a ela que, se ela não assumisse a responsabilidade por suas ações, logo entraria em contato com um advogado. Mamãe não o levou a sério. Desde então, ele tem ficado no quarto de hóspedes da Lídia. Mamãe ficou ainda mais furiosa e disse que ele estava cego por não ver como estávamos manipulando. Diferente de nós, papai obviamente continua em contato regular com a Erin. E, segundo ele, ela até disse à mamãe que repensasse suas atitudes. Não é surpresa que a intervenção da Erin tenha feito a mamãe recuar. Não tenho certeza se ela está refletindo sobre como nos tratou, ou se está, em silêncio, cozinhando sua raiva. Sei que ela perguntou ao papai se ele vai voltar para casa, mas ele disse que era melhor que tivessem um tempo separados por agora. Pessoalmente, acho difícil imaginar um desfecho em que nossa mãe admita sinceramente que estava errada. Acho que ela pode até dizer que estava, mas só para que o papai volte para casa e que o resto de nós volte a falar com ela. Não acho que algum dia ela nos veja no mesmo nível que a Erin. Em notícias mais positivas, oficialmente falta menos de 1 ano para o meu próprio casamento. No momento, não há lugar para minha mãe nem para a Erin. Minha parceira, Jade, e eu decidimos que nossos pais usarão gravatas que combinem com a minha e com as dos padrinhos, algo que originalmente eu não planejava fazer, mas agora estou feliz com essa mudança. Nádia já está instalada na universidade. Fez novos amigos nas aulas e está se divertindo.
Está feliz, embora tenhamos um grupo de chat ativo, ela ainda me faz chamadas de vídeo a cada poucos dias só para conversar. A maioria do que ela diz eu já li no grupo, mas estou sempre disposto a ouvir suas histórias de novo. Nádia nunca costumava falar tanto. Agora parece muito mais feliz do que há 5 meses. Acho que é isso. Desculpem pela novela, mas, como eu disse, muita coisa pode acontecer em 5 meses. Atualização 3. Olá. Já se passaram cerca de 7 meses desde a minha última atualização e achei que já estava na hora de escrever uma. Na verdade, eu pretendia fazer isso há alguns meses, mas a vida acabou se impondo. Muita coisa aconteceu, a maioria boa, algumas nem tanto. E com certeza, vocês já podem adivinhar o que, ou quem, foi a causa desses momentos não tão bons. Mamãe ficou em silêncio durante o aniversário da Lídia em outubro, mas fez um escândalo enorme no aniversário da Erin em novembro. Nenhum de nós costuma acompanhar as redes sociais dela, e honestamente já a teríamos bloqueado se não fosse pela Lexi. Mas o Léo enviou uma captura de tela no grupo de chat sobre uma publicação que ela fez. A publicação basicamente retratava a Erin como a filha perfeita, seu anjo precioso, e dizia o quanto sempre estaria orgulhosa dela. Nem sequer mencionou a Lídia em sua página no aniversário dela. Mas isso já nem me surpreende. O dia de ação de graças foi diferente, mais divertido. Todos viajamos para a casa dos nossos avós paternos, a algumas horas de distância, para passar o dia lá. Tecnicamente, deveria ter sido um ano com os sogros, já que Jade e eu costumamos alternar com quem passamos a data para que nenhuma das famílias se sinta deixada de lado. Mas ela sugeriu que mudássemos este ano para que eu pudesse estar com meus irmãos no primeiro grande feriado desde a ruptura. Meus sogros são pessoas incríveis e foram muito solidários durante tudo isso, e sou verdadeiramente grato a eles também. Mamãe não entrou em contato conosco nesse dia, mas deu para notar que ela estava furiosa. Não ajudou o fato de as pessoas começarem a perguntar quando a Lídia postou uma foto do nosso dia de ação de graças, onde nem ela nem a Erin apareciam. Em dezembro, ela iniciou um grupo de chat com todos nós e o papai, basicamente dizendo que era hora de parar com esse drama bobo e focar na família. Mas nenhum de nós é bobo. Sabíamos que ela queria mostrar sua família perfeita no Natal. E como ela poderia fazer isso se quase todos os filhos não aguentam mais estar perto dela? Erin estava no grupo, mas não disse nada, o que foi estranho vindo dela. Mas nenhum de nós pensou muito nisso naquele momento. Meu pai disse que passaria para ver a Lexi, mas que não tinha interesse em passar o Natal com a mamãe até que ela estivesse pronta para admitir a dor que nos causou. Uma semana depois, foi meu aniversário, que ela também ignorou. Mas tudo bem. Só confirmou que ela realmente não pretendia admitir que foi a errada. Ela ficou mais desesperada à medida que o Natal se aproximava. As ligações e mensagens começaram de novo, mas consegui ignorá-las, na maior parte. O que não consegui ignorar foi chegar em casa depois do trabalho e encontrá-la na porta. Ela me disse que estava esperando há muito tempo, como se eu tivesse esperado a visita dela e feito isso de propósito. O que, honestamente, provavelmente eu teria feito, considerando a situação da nossa relação. Só fico feliz que minha família não estivesse em casa. Jade estava voltando do trabalho e nosso filho estava com os avós. Eu não queria convidá-la a entrar, mas, sinceramente, dado quão desesperada ela parecia, também não queria lidar com ela onde meus vizinhos pudessem vê-la. Essa mulher me disse que o Natal era sobre família e perdão. Disse que eu estava exagerando ao manter o neto longe dela, e o quão confuso ele devia estar sem ela. Falou como se eu estivesse usando meu filho para puni-la. Eu disse que era melhor assim, porque todos sabíamos o que aconteceria se a Erin tivesse um filho algum dia, meu filho seria deixado de lado, como todos nós fomos. E eu não queria isso para ele. Ela me disse que eu estava sendo ridículo e, mais uma vez, usou a frase, eu amo todos vocês igualmente. Pedi para ela ir embora, porque nada mudaria minha postura, e eu não passaria o Natal com ela. Ela ficou furiosa e começou a gritar. E, embora eu queira dizer que mantive a compostura, não mantive. Comecei a gritar também. Quanto mais ela gritava, mais eu me descontrolava, até que comecei a chorar. Reddit, foram anos de dor vindo à tona. Não acho que ela algum dia vai entender como pode dizer que nos ama todos igualmente, e depois dizer ao filho que está chorando na frente dela para parar de ser tão dramático. Ela só foi embora quando Jade chegou e viu o estado em que eu estava. Jade é pequena, mas feroz, faria qualquer coisa por mim e pelo nosso filho. E juro que a mamãe saiu com medo dela naquele dia.
As postagens nas redes sociais voltaram a aparecer. Ela se fazia de vítima, compartilhando mensagens sobre filhos que não respeitam os sacrifícios que as mães fazem por eles, e coisas do tipo. Publicou como não valorizamos tudo o que ela fez por nós. Mas todos ignoramos. Fizemos o nosso próprio Natal. Jade, nosso filho e eu fomos para a casa dos meus sogros na manhã de Natal. Vimos nosso filho e nossas sobrinhas abrirem seus presentes lá, e depois fomos para a casa da Lídia. Ela nos ofereceu hospedagem este ano. Papai assumiu seu lugar na cozinha, acompanhado por seus chefes assistentes, Josh e o marido da Lídia. Não vimos mamãe nem Eri até janeiro. Lexi fez 5 anos, então teve festa, e nós não íamos punir nossa irmã pelas ações da mulher que nos deu à luz. Então fomos. Houve algumas perguntas, mas as pessoas não insistiram quando ficou claro que nenhum de nós queria entrar em detalhes. Mamãe agiu como se tudo estivesse bem, mas Erin se afastou de nós. No fim da festa, enquanto ajudávamos a limpar, mamãe disse que era bom que estivéssemos realmente deixando as coisas para trás. Lídia respondeu que a única coisa que estávamos deixando para trás era ela. Isso a fez explodir de raiva de novo, mas rapidamente percebeu que estava em desvantagem e entrou para dentro de casa. Foi então que a Erin se aproximou de nós com o marido. Honestamente, eu esperava que ela dissesse para termos compaixão com a mamãe ou algo assim. Mas, em vez disso, ela se desculpou. Disse que vinha pensando muito desde que tudo isso começou, e que percebeu que nos tratou mal a vida inteira, e que parte disso foi influenciado por como nossos pais a tratavam em comparação conosco. Ela nos disse que não esperava que a perdoássemos, mas só queria dizer que sentia muito. Pouco depois, fomos embora. Houve silêncio no fim de janeiro e em fevereiro, nos aniversários do Léo e da Nádia, mas já esperávamos isso. Afinal, nossos dias nunca significaram muito para ela. Me casei em abril, sem a presença da minha mãe. E foi, sem dúvida, um dos melhores dias da minha vida, só superado pelo nascimento do meu filho. Jade e eu estávamos cercados pelas pessoas que mais importam para nós e que nos amam. Tive meus 2 irmãos como padrinhos. Nádia e Lídia foram madrinhas. Foi ainda melhor do que eu poderia imaginar. Sinceramente, ainda fico surpreso com o fato de agora poder chamar a Jade de minha esposa. Tem sido incrível. Mas com certeza vocês estão se perguntando como a mamãe lidou com isso. E posso dizer sem rodeios, ela não lidou bem. A verdade é que, quando enviamos os convites, uma parte de mim esperava que a notícia simplesmente não chegasse até ela. Esperava que tudo fosse discreto o suficiente para não ter que conversar com ela sobre essa decisão. Mas claro, isso teria sido fácil demais. Ela apareceu alguns dias depois, batendo à minha porta, exigindo que eu falasse com ela. Saí, não a deixei entrar, mesmo sabendo que os vizinhos podiam nos ver, e isso foi exclusivamente porque eu não queria que ela estivesse dentro da minha casa, onde meu filho estava. Eu não queria que ela o assustasse, como claramente estava fazendo comigo. Ela exigiu saber o que eu estava fazendo, como eu podia ser tão cruel, como podia excluí-la de um dia tão especial. Eu disse com clareza que o meu casamento era um dia para celebrar com os meus entes queridos mais próximos, e ela já não era mais alguém que eu considerava próxima ou querida. Ela fez a própria cama e agora precisava deitar-se nela. Parte de mim temia que ela aparecesse no casamento. Ela veio até a casa algumas vezes mais, mas parou quando ameacei chamar a polícia. Não fiz isso antes porque, acho, sou mole demais e não queria ver minha mãe em apuros. Mas toda vez que ela aparecia para me dizer alguma besteira sobre que tipo horrível de filho eu era por fazer isso com ela, me drenava por completo. Houve publicações nas redes sociais, claro. Tive parentes que me contataram dizendo que eu devia convidá-la, perguntando que tipo de filho eu era, etc. Mas eles pararam de insistir quando eu disse que também tiraria os convites deles. Ninguém a mencionou no casamento. E ela não tentou aparecer. No entanto, tentou impedir que Lexi fosse a daminha das flores, como havia prometido. Mas o papai rapidamente cortou isso pela raiz. Isso me leva ao próximo ponto, meus pais oficialmente terminaram. Papai enviou os papéis do divórcio em algum momento de fevereiro e não acho que ele vá olhar para trás. Isso também me surpreende, porque há um ano ele era igual a ela, alguém que se importava mais com a Erin do que com qualquer um de nós, alguém que diminuía nossos feitos se, de alguma forma, atrapalhassem os dele. E agora ele é um defensor nosso. Cada vez que mamãe postava algo nas redes sociais depreciando a gente, ele respondia com uma publicação nos exaltando. Nunca imaginei ter uma relação tão boa com meu pai, mas aqui estamos.
Nós o ajudamos a se mudar para seu próprio lugar em março. Honestamente, é um novo homem. Ele conseguiu um acordo de guarda compartilhada, 50% para Lexi. Porque, embora ficasse feliz em ter a guarda total, ele quer acreditar que ela pode mudar, como ele mudou. Mas ele disse que, se vir sequer o menor sinal de que Lexi está sendo maltratada como nós fomos, pedirá imediatamente a guarda total. Quanto aos meus irmãos, a vida também tem sido boa para eles. Leo recebeu um aumento no trabalho e adotou um cachorro com o qual meu filho está obcecado, tanto que acho que vamos ter que arranjar um cachorro também. Josh e sua parceira estão cada vez mais firmes, ela se encaixou perfeitamente em nossa família, e eu não poderia estar mais feliz por ele. Encontrou alguém que realmente se importa com ele, e posso ver que está apaixonado. Talvez haja sinos de casamento em breve. Lexi, bem, Lexi tem 5 anos, então realmente não há muito acontecendo na vida dela. Acho que, recentemente, ela fez o papai participar de um chá de bonecas. Edição rápida para adicionar. Lexi obviamente está ciente de que as coisas mudaram. Naturalmente, está confusa com tudo isso. Muita coisa mudou em apenas um ano, e não consigo imaginar como deve ter sido viver com nossos pais quando a mamãe estava com raiva o tempo todo. Temos deixado claro que sempre estaremos aqui para ela. Que somos espaços seguros, caso ela precise falar sobre seus sentimentos ou tenha dúvidas. Não queremos que isso afete mais do que já afetou. Josh é quem tem avançado mais nisso. Ele trabalha com cuidado infantil e tem experiência em situações como esta. Papai está pensando em colocá-la na terapia. Mas tenho certeza que todos vocês estão se perguntando sobre a Nadia e a Erin. Nadia está ótima. Honestamente, está florescendo. Acho que estar longe da nossa mãe, da Erin e das pressões de casa realmente a ajudou a se encontrar como pessoa. Fez novos amigos, está se destacando nas aulas, e simplesmente é uma pessoa muito mais feliz, e isso é tudo que importa para mim. Se ela está feliz, eu estou feliz. Ela foi convidada a se mudar para a casa do papai agora que ele tem seu próprio lugar e espaço suficiente para ela e para Lexi. Mas ainda não tomou uma decisão. Ela é mais que bem-vinda a continuar aqui, se quiser, mas sei que também quer estar mais próxima do papai. Vou apoiá-la em qualquer decisão que tomar. Já disse a ela que pode tentar morar com ele, e, se achar estranho, pode voltar. Eri é outra história. Não estamos mais sem contato com ela, mas estamos com contato limitado. Depois do pedido de desculpas dela na festa da Lexi, Leo procurou saber se era sincero. A verdade é que todos estávamos bem perdidos sobre o que fazer. Eri nunca foi de abaixar a cabeça e se desculpar. Mas como saber se era verdadeiro e não apenas uma manobra para nos fazer perdoar a mamãe ou algo assim? Erin pediu para conversar conosco pessoalmente quando Leo se aproximou dela, e nós aceitamos, porque estávamos curiosos para ver no que daria. Também combinamos que, se ela tentasse qualquer coisa, iríamos embora imediatamente e a bloquearíamos de novo. O encontro aconteceu em meados de janeiro, entre os aniversários da Lexi e do Leo. Nos reunimos na casa dela. Erin parecia um desastre nervoso, como se não tivesse dormido a noite toda. E, honestamente, foi muito estranho, porque normalmente ela é super organizada. Mesmo quando fazia escândalos, ela ainda se apresentava impecável. Sentamos e ela começou pedindo desculpas de novo. Disse que tinha sido desnecessariamente cruel e injusta conosco, especialmente com a Nadia. E até se desculpou por tentar estragar a formatura dela. Ela disse que, quando todos nós nos recusamos a ir ao seu casamento, ela ficou confusa e magoada, porque ninguém tinha dito não a ela antes. Achava que éramos unidos, mas percebeu que era tudo unilateral. Pensava que éramos próximos, mas agora entende que só queríamos manter distância. Fizemos perguntas e ela respondeu a todas. Por que você achava que éramos próximos? Porque ela sempre teve essa impressão. Achava que, como ninguém reclamava, todos estavam bem com a forma como ela era tratada, e como ela nos tratava. Por que você agia desse jeito desde a infância? Parte disso foi encorajada pela forma como nossos pais a tratavam em comparação conosco. Ela assumiu que, como nunca dissemos nada, aceitávamos. Você alguma vez se sentiu mal com isso? Não, pelo menos, não antes de todo esse fiasco. Para ela, era normal ser o centro das atenções, tudo sempre girava ao seu redor. E agora ela está tentando desaprender isso. Por que só agora mudou? Tudo se resume ao marido dela.
Ele tentou falar com ela várias vezes sobre como ela nos tratava, mas ela nunca viu isso como um problema, já que nenhum de nós tinha tornado isso um problema antes. Ele não gostava dessa resposta, mas a amava, e ela era muito mais gentil fora do ambiente familiar. Por isso, ele esperava que, se continuasse falando com ela sobre isso, ela eventualmente mudaria. Eles brigaram quando ela anunciou o noivado no aniversário da Lídia, brigaram de novo quando marcou a festa no aniversário da Nádia. Ele não entendia como ela podia ser tão cruel com a própria família. E ela disse que ele não entendia nossa dinâmica familiar, que aceitávamos tudo aquilo. A história da formatura da Nádia quase acabou com o relacionamento deles. Eu não sei como ela conseguiu que ele ficasse, porque o George admitiu que esteve muito perto de ir embora. Ela disse que apoiou a mamãe por um tempo, porque acreditava que estávamos exagerando, afinal, nunca tínhamos agido assim antes. Então, por que agora? Ela não entendia por que a ignorávamos, por que cortamos contato de repente. E admitiu que teve uma crise por causa disso. George disse a ela que provavelmente carregávamos aquela dor e amargura havia anos. Ela disse que sabia que era mimada, mas não percebia o quão má tinha sido de verdade até que o George e o papai explicaram tudo para ela. Por isso, pediu à mamãe que nos deixasse em paz, para que ao menos tivéssemos tranquilidade. Acontece que o papai não foi o único a aguentar a fúria da mamãe. Ela constantemente bombardeava o celular da Erin, aparecia na casa dela e arrastava nossos nomes na lama. Erin disse que tudo ficou pior quando o papai se mudou, e, de repente, ela era tudo que restava à mamãe. A mamãe dizia coisas horríveis sobre nós, que, felizmente, a Erin não repetiu. Mas chegou a dizer que agora a Erin era tudo que ela tinha. E, com certeza, vocês devem estar pensando, você esqueceu de mencionar a Lídia quando falou dos seus irmãos. Isso foi intencional. Porque vem uma boa notícia. O papai se mudou do quarto de hóspedes da Lídia, ela vai precisar desse espaço nos próximos meses. E ela não é a única. Sim, eu sabia que a Lídia estava grávida. Ela se sentou comigo e com a Jade para contar que estava esperando um bebê, e que estava preocupada com o vestido de dama de honra. Ela até se ofereceu para se afastar da cerimônia se fosse um problema. É claro que dissemos para ela não ser ridícula, e cobrimos o custo de qualquer ajuste necessário. Nos dias que antecederam o casamento, Jade me disse que planejava fazer um anúncio durante os discursos. Ingenuamente, achei que a Lídia ia anunciar a gravidez para toda a família estendida, e, embora eu estivesse um pouco inseguro, aceitei porque a Jade gostava da ideia. E, bem, pelo menos ela tinha pedido permissão, ao contrário de quem teria feito sem nem consultar. Reddit, a Lídia fez um discurso sobre a gravidez, sobre o quanto estava empolgada para ser mãe e o quanto estava grata por compartilhar, pelo menos em parte, essa jornada com a Jade. Foi assim que descobri que minha esposa está grávida do nosso segundo filho. De novo. Queria poder dizer que mantive a compostura. Mas não mantive. Eu chorei. Estava tão tomado pela felicidade que não pude evitar, e tenho certeza que meus amigos vão rir disso por muito tempo. Senti que tudo o que passamos no último ano valeu a pena só por aquele momento. Ter minha família me apoiando em um evento que, com certeza, teria sido sobre a Erin e o casamento dela se minha mãe estivesse presente. Não falei muito sobre como me senti neste último ano. A verdade é que me senti um lixo a maior parte do tempo. Queria me encolher e desaparecer. Me sentia podre e inútil, só porque minha mãe dizia que eu era assim. Às vezes, sentia que não podia mostrar o que sentia, porque ninguém estava por perto, e não queria que ninguém se culpasse mais do que já se culpava. Agora estou fazendo terapia. Não sou o único. E estou me curando. Neste momento, estou feliz. Estou tão incrivelmente feliz que mal consigo acreditar. Sou mais feliz do que jamais imaginei ser, e sei que meus irmãos diriam o mesmo. Enquanto nossa mãe provavelmente diria que nossa família se desfez, isso não é verdade. A dela sim. A família que ela moldou desmoronou. Mas a nossa cresceu mais forte. Cresceu incrivelmente forte. Antes, éramos um frente unido. Agora parece que reforçamos nossas defesas. Estamos saindo disso com relações mais fortes entre nós, uma relação real com nosso pai, e 2 novos membros a caminho. Isso é o que nossa mãe está perdendo, e é totalmente culpa dela. Talvez eu atualize novamente no futuro. Não tenho certeza se a mamãe já sabe sobre as gravidezes da Lídia e da Jade, mas o anúncio já foi feito. De qualquer forma, a temos bloqueada nas redes sociais, então talvez ninguém tenha contado as boas novas. Erin, ao menos, não contou.
Então, se algo acontecer a respeito disso, eu contarei. Mas por agora, estou feliz com onde minha vida está. Obrigado a todos novamente pelo apoio, e espero que tenham um dia incrível. Atualização 4. Bem, já se passou quase um ano e, como era de se esperar, muitas coisas aconteceram. Eu estava pensando em deixar isso para mais 2 meses, até o aniversário de 1 ano, mas não confio em mim mesmo para não esquecer. Mamãe descobriu sobre as gravidezes da Lídia e da Jade pouco depois da minha última atualização, e, como você pode imaginar, não reagiu bem. Lídia e eu nos tornamos os alvos da sua fúria, assim como nossas parceiras. Éramos as piores pessoas da face da Terra. Ela apareceu na minha porta e gritou através da nossa câmera Ring, dizendo que tinha vergonha de como eu acabei me tornando. Olá! Eu espero pelo dia em que as palavras dela não doam mais tanto. Mas ela é minha mãe, e acho que sempre haverá uma parte de mim, e dos meus irmãos, que deseja ser amado por ela de verdade. Acho que ela fez 17 publicações no Facebook por minuto, cada uma nos retratando como vilões por negarmos seus direitos como avó. Fez nossas tias nos ligarem para dizer que estávamos sendo ingratos. Uma delas chegou a abordar a Jade quando ela voltava do trabalho um dia, e não gostou nem um pouco quando Jade disse a ela onde podia enfiar sua opinião. Nunca cortei contato com alguém tão rápido. Em um momento, mamãe teve que ser escoltada para fora da propriedade da Lídia pela polícia. Queríamos aguentar, mas, ao conversarmos em grupo, Lídia e eu decidimos que o melhor era entrar com pedidos de medida protetiva contra ela. Eu não podia mais colocar a segurança da minha família em risco. Felizmente, as medidas foram concedidas, e ela, por sorte, tem respeitado até agora. Nós 4 não a vimos nem ouvimos desde então. Mas os outros não tiveram tanta sorte. Em julho, Eren finalmente cortou o contato com a mamãe. E, como sempre, mamãe culpou todo mundo, menos a Eren, por isso. Primeiro foi culpa da Lídia, depois minha, depois da Nadia, depois do papai, do Léo, do Josh. Cada um de nós virou um inimigo. Cada um de nós, menos a Eren. Eu odeio não ter ficado surpreso. Odeio já estar acostumado com a culpa. Falo muito sobre o quanto estamos felizes agora. Mas, antes da felicidade, estivemos tristes, com raiva e muito feridos. Eu me sentia como se quisesse morrer. E o Josh, quase conseguiu. Pais não deveriam fazer você se sentir assim. Rezo para que meus filhos nunca passem por isso por minha culpa. Eu amo meu pai e o odeio profundamente ao mesmo tempo. Ele está tentando. Ele está melhor. Mas já foi igualzinho à mamãe. Papai também entrou com pedido de guarda total da Lexi. Acho que todos percebemos que mamãe não vai mudar. E o melhor para Lexi é impedir que ela se transforme no que nós fomos. Ela ainda é tão pequena. Não consigo imaginar Lexi passando pelo que vivemos, talvez até pior, agora que nós escapamos. Atualmente, a disputa está em andamento. Mamãe não quer abrir mão da guarda da Lexi, mas, por causa dos problemas públicos com todos nós e das medidas protetivas, ela só pode ficar com a Lexi nos fins de semana. Papai ainda não está satisfeito. Lexi começou a voltar dos fins de semana com a mamãe dizendo que não quer mais ir para lá. Então, papai está pressionando para cortar completamente o contato entre as duas. Eren está cada vez mais integrada ao nosso círculo. Essa nova Eren é muito mais gentil do que a que eu conhecia. Quando conto uma história, ela não revira os olhos, não diz que ninguém se importa com o que tenho a dizer. Ela não é perfeita, longe disso, mas está tentando. Podemos dizer a ela que fez algo errado e ela pede desculpas. Está fazendo terapia. Também estamos na lista para começarmos terapia familiar, nós 6 e o papai. Esperamos que isso nos ajude a seguir em frente. Esperamos que nos permita curar. Mamãe pode ser um caso perdido. Mas o papai e a Eren não são. E, sinceramente, isso é mais do que eu jamais poderia ter esperado há 2 anos. Nadia arrasou no primeiro ano da faculdade, e também está brilhando no segundo. Aceitou a oferta do papai para morar com ele, embora saiba que sempre terá um lugar aqui comigo. Eren agora é muito melhor em se expressar, então não deixe o papai se safar com tudo. Nadia e Eren agora realmente conversam. Passaram mais de 10 anos sob o mesmo teto, mas nunca tinham, de fato, se falado. Eren achava que Nadia era inferior a ela. E Nadia tinha muito medo de irritar a Eren. Agora elas conversam, brigam como irmãs, como deveriam ter feito esse tempo todo. Eren organizou um dia de meninas com Nadia e Lídia para comemorar o primeiro ano bem-sucedido da Nadia na faculdade.
Essa é a irmã que merecíamos. E nós somos os irmãos que a Eri merecia em troca. Não nos encolhemos mais diante dela. Somos iguais. Finalmente, em nossas vidas. Eren também está florescendo em seu novo papel como tia dos 3 membros da nova geração. Isso mesmo, meu filho oficialmente não é mais o único neto. Lydia deu à luz sua filha em setembro, ela tem um par de pulmões como ninguém e a força de um elefante, mas é uma fofura. Jade deu à luz nosso segundo filho em novembro, ele é menos calmo que o nosso primogênito e, por um tempo, mal dormia. Lydia e Jade estão se saindo incrivelmente bem. Estão fenomenais. Mas eu já sabia que estariam. Neste momento, estou feliz. Estou em paz. E minha mãe não pode tocar isso. Não isso. Isso, ela não pode corromper. Ela nunca conhecerá essas crianças lindas e maravilhosas. E nunca conhecerá as versões de nós que seguem adiante. Espero que esta seja a última atualização. Espero que essa paz permaneça. Obrigado a todos pelo apoio incansável. Vocês não fazem ideia de quão pesados foram esses 2 últimos anos. E de quão úteis foram suas palavras para nós.